Vamos embora. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos começar o nosso estudo em torno da Revista Espírita. Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Por favor, entre em silêncio. Olha, minha filha, por favor, fica quieta. A cólera, o orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o menor paralelo a irrita e a fere. E então o que acontece? Ela se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos fazem perder o sangue frio e a razão e vos assemelham ao bruto. Procurai e quase sempre achareis o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Até mesmo as impaciências causadas por contrariedade, muitas vezes pueris, dependem da importância que atribuís à personalidade, diante da qual julgais que todos se devem curvar. Vamos à nossa prece. Carlos, vamos fazer a prece. Mestre Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita. Enviai os Teus mensageiros, e alguns dos quais evocamos como o altivo, o diretor da nossa casa, e os patronos deste estudo, o mestre Kardec e sua esposa Amélie Boudet. Em nome desses irmãos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do Teu amor e do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da manhã de Deus, da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem. Vamos ao estudo da Revista Espírita. Segunda palestra, 17 de junho de 1859. Colocou ali o jogo? Hã? Então coloca a Revista Espírita aí. Tem sim, coloca aí. Acha que tem. Acha que tem. Se tem dúvida, liga para a Priscila. Toda semana tem, Diogo. Toda semana tem. Vai lá e vê, por favor. Olha, vocês desculpem eu dar bronca no Diogo o tempo todo. Poxa, acha que tem. Se a gente toda semana coloca aqui, como é que não tem? E vocês precisam acompanhar, senão fica muito difícil para vocês compreenderem.
O Diogo gosta de tomar bronca, ele toma bronca o dia inteiro aqui. O dia que ele é a folga dele, ele vem aqui só para o seu Nilton, me dá uma bronca. Ele sente falta. Então, a gente está na Revista Espírita, de julho de 1859. Revista Espírita de julho de 1859. Aí teve aquele discurso de Allan Kardec, quando ele deixa a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vimos a semana passada Zuavo de Magenta, que era um militar, né? Era um soldado, né? Lembra? Foi um soldado, foi perguntando se ele sentia ainda, ouvia ainda os barulhos dos canhões, os rumores da guerra. Assim que ele morreu, ele disse que sim. Se ele continuou combatendo, ele disse que sim. Ele nem sentiu morrer. Ele usou até um termo, foi perguntado, como é que você morreu? Ele, recebi uma azeitona, lembra? E azeitona era um termo popular de um tiro, ele morreu com um tiro, mas nem se deu conta. Encontrou, Diogo? Hã? Liga para a Priscila, que ela te diz. Então, ele foi dado a ele, o Kardec foi perguntando para saber o que acontecia com alguém que morria numa guerra. E naquela época a Europa estava sempre em guerra, a França também estava em guerra, era uma guerra contra a Itália, né? E não, era Itália e França, era uma guerra na Itália, e que ele participou da guerra. Vamos lá, segunda parte da palestra. Isso foi em junho de 1859. Evocação. Evocar é chamar. Então eles chamaram o espírito novamente. Aí ele disse: presente, firme, em frente. Parece um militar mesmo falando, né? Presente, firme, em frente. Achou aí? Lembrai-vos de ter vindo aqui há 8 dias? Aí ele responde: ora. O que significa esse ora? Claro que sim, né? Dissestes-nos que ainda não tinhas visto o general Spinassi. Como poderias reconhecer se ele não tivesse envergado o seu uniforme de general? Ele perguntou sobre o general Spinassi, que era o comandante daquela tropa que estava ali em combate. E esse espírito, que foi um soldado, disse que não tinha encontrado com ele ainda, não tinha visto ele. Foi até a última pergunta da semana passada, quando Kardec perguntou a ele: vedes o general Spinassi? Aí o espírito respondeu: não o vi ainda, mas espero vê-lo em breve. Aí o Kardec continua aqui, disseste-nos que não tinhas visto o general Spinassi. Como poderias reconhecer se ele não tivesse envergado seu uniforme de general? Você disse que você não viu, mas como é que você podia reconhecê-lo se ele não tivesse com o uniforme de general? Aí ele responde: não, mas eu o conheço de vista. Ademais, temos uma porção de amigos junto a nós, prontos a nos dar a senha. Aqui não é como no quartel. A gente não tem medo de dar uma ajuda. E eu vos digo que só os maus ficam sozinhos. Olha que coisa interessante que ele respondeu. Encontrou, Diogo? Aí ele está dizendo aqui, e que lá no mundo espiritual, né, quem quer ajuda tem ajuda. Só os maus que não ajudam. Aí ele pergunta: sob que aparência que vos encontrais? Zuavo. Zuavo era lá uma... Quer ver? Nós vimos aqui, está até aqui. Zuavo.
A Guerra de Magenta. Ó, Zuavo. Zuzu vem de Zuavo. Zuzu era um termo, termo familiar significando zuavo, soldado das colônias francesas na África do Norte. Então, zuavo era um soldado das colônias francesas na África do Norte e que ostentava um uniforme pitoresco de várias cores, especialmente culotes vermelho, bastante largo no alto. O Brasil já não foi colônia de Portugal? Foi colônia. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal. Enviou, por isso falamos a língua portuguesa. Portugal enviou homens para cá, soldados, homens de todas as estirpes, vieram para cá. Então, o soldado português era soldado português. A França também teve colônias, a Inglaterra teve colônias, a Espanha teve colônias. Por isso que nos demais países da América Latina se fala o espanhol, porque foram países colonizados pelos espanhóis. E a França, que colonizou países na África, os soldados de lá eram chamados zuavos. Eram soldados que pertenciam à colônia francesa. Entenderam? Assim como Portugal colonizou Moçambique, na África, alguns países da África, Angola, são países colonizados por portugueses. Achou, Diogo? Tu tem que tomar bronca, né? Que ele chega aqui para mim com a cara mais cínica e dura e diz, não existe na internet. Por isso que eu falei, vai procurar que existe. Só se deixou de existir da semana passada para cá. Agora achou. Aí esse que é o zuavo. Então como é que você se apresenta? Como zuavo. Pergunta 42. Tá no texto? Está aí o texto já? Está indo, né? Pergunta 42. Se vos pudéssemos ver, como veríamos? De turbante e culote. Então ele estava uniformizado. Então, supunha que nos aparecesseis de turbante e culote. Então, supunha que nos aparecesse de turbante e culote. Mas onde arranjaste estas roupas e as vossas ficaram, se as vossas ficaram no campo de batalha? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante. Como é que os espíritos aparecem vestidos? Como é que aparece? É isso que ele vai perguntar. Como é que você está com o uniforme aí, com colote, né? Como é que é? Colete, a roupa do zuavo lá. Com turbante e colote. Você morreu na guerra, essa roupa ficou lá, como é que você aparece com ela? Ele responde. Ora, não sei como é isto, mas tenho um alfaiate que me arranja. Ele diz que tem um alfaiate que arranjava roupa para ele. De que são feitos o turbante e o colote que usais? Não tendes ideia? Não. Está lá com o trapeiro. Então vamos lá, ele vai explicar ali depois. Mas vamos falar sobre isso aqui antes da explicação ali de Kardec. Como que aparecem os espíritos? Geni, como é que você vê o espírito? Normalmente está pelado, está com roupa. Tu vê o espírito com roupa. Muito bem, ainda bem, né? Aí a pergunta, onde que o espírito arrumou essa roupa? Tem costureira lá? Alfaiate? Mas ele foi vestido, não ficou no caixão? Quem responder essa pergunta ganha o celular. O Carlos já se mandou para dar o celular dele. O celular do Diogo, que está ali. Não, o celular está lá, o Carlos está lá.
É, com a roupa que morreu. Mas como é que ele arrumou a roupa que morreu? Pode pegar o celular do Carlos ali. Muito bem. Muito bem. É o pensamento dele. É o pensamento. E aí o perispírito ali, porque a gente tem um pudor. Vocês saem na rua pelado? Ninguém sai, tem vergonha. Então o espírito, ele tem, é automático aquilo ali. Só que ele é tão simples que ele não sabe como é que ele está de roupa. Ele não sabe. Se ele pensar na roupa, quando começamos o centro ali, estava no início. Quando a Dilane chegou no início. Aí alguém mandou a Dilane vir falar comigo. Aí ela falou para a pessoa assim, ele está atendendo aquela senhora ali, está do lado dele. É aquele que está ali, ele está com a moça ali do lado. Depois eu vou lá. Aí a pessoa falou assim, não, mas ele não tem ninguém do lado dele. Quem que você está vendo ali? Tem aí uma senhora. Aí ela descreveu, porque ela falou para mim. Era a Lourdinha que estava do meu lado. E ela está com uma bermuda goiaba. Ela tinha uma bermuda goiaba, cor goiaba, era mais ou menos da cor da sua roupa aí, ó, da senhora. A senhora está com laranja, né? Mais ou menos é isso aí, a roupa, uma bermudinha que ela tinha, que ela usava. Ela está com uma bermuda goiaba, está com uma blusa, e descreveu a roupa que ela usava lá em casa. Eu achava ela bonitinha com aquela roupa. Mas eu não estava vendo. Agora, como é que ela botou aquela roupa? É o pensamento dela, a roupa que agradava a ela. A roupa que agradava. Aqui, quando se trabalha, os espíritos usam uniforme. Mas enquanto não estão trabalhando, estava no início ainda, ela já estava na casa, estava com aquela roupinha dela. Ela não olhou os pés, devia estar com uma sandalinha que ela sempre usava. Agora, como é que ela está aqui do meu lado? Ela já não coloca mais essas roupas, já está habituada no mundo espiritual, já está adaptada. Obrigado. Ganhou uma estrelinha, obrigado. Estava adaptada, está adaptada no mundo espiritual, já lembra bem da vida passada, dessa, já sabe o objetivo da vida. Então ela bota uma roupa condizente com o trabalho daqui. Ele está aqui do lado, assim como o Altivo, assim como a Cidinha, como a Neuza, como todos esses amigos que estão conosco aqui e que trabalham aqui na casa. Então é o pensamento. Como ninguém sai nu na rua porque tem vergonha, o espírito não vai se apresentar nu. Vou contar uma coisa para vocês interessante, de Joana d'Arc. Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, vocês já ouviram falar, não já? É a padroeira da França. E Joana d'Arc foi queimada viva em praça pública. Sabia disso? Foi queimada viva. Porque diziam que ela era uma bruxa. Foi queimada como bruxa. Simplesmente porque ela via e ouvia os espíritos. Via e ouvia. O que os médios veem hoje, fazem hoje, ela via. E não podia ver, a igreja não queria. Olha que coisa horrorosa, né? Não queria. E queimou em praça pública, para servir de exemplo. Tem toda a história das batalhas que ela enfrentou e libertou a França do jugo inglês. A Inglaterra estava dominando toda a França. E nas batalhas, a batalha em Rouen, que é uma cidade grande da França, em Toulon, em várias outras cidades, ela foi expulsando os ingleses de lá. Ela é uma heroína francesa. E a igreja mandou ela para o quinto dos infernos, queimando ela em praça pública. E uma pergunta dos inquisidores da época, os inquisitores,
Inquisitor ou inquisidor, Carlos? Inquisitor. Os inquisitores da época perguntaram para ela assim, ela viu os santos, que ela era católica, e ela viu o santo. Ó, esse não é papo furado não, eu dou meu celular, está até aqui, pode vir buscar, pode estar ali na ponta. Ó. Quais são os nomes dos santos que Joana d'Arc via e conversava? Santa Margarida. Quem mais? Santa Margarida é um. São Miguel, 2. Já perderam o celular, eu já disse 2. Santa Margarida, São Miguel, eu acho que é Santa Clara. Pode ver aí, vê aí no celular. Santa Clara, né? Vê aí no celular, pode ver. E os santos que Joana d'Arc via, pode ver aí no celular. Ó, estou dando cola para vocês. Às vezes eu sorteio o celular, vocês podiam colar e não colam. Nem colar vocês sabem, hein? Achou aí? Santa Margarida, São Miguel, tem uma outra santa, acho que é Clara. Santa Margarida, São Miguel, acho que Santa Clara mesmo. É? Achou? 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 Ó. São Miguel Arcanjo, Santa Margarida e o outro santo? Santa Clara? É? Tá vendo? Estava certo. É, Santa Clara sempre eu fico em dúvida. Ela via os santos que conduziam ela na guerra. Aí o inquisitor lá, o padre, mal, perguntou para ele assim, perguntou para ela, como se vestem os teus santos? Já que você vê os santos, como eles se vestem? Agora, aqui meu celular de novo. Qual a resposta que ela deu? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Ninguém quis meu celular, né? Nem colaram, podia colar de novo, ó. Não colou. Os inquisitores perguntaram para ela, como se vestem os seus santos? Olha que pergunta. Se ela respondesse com roupa comum, eles iam dizer assim para ela, sua profana, como é que um santo vai estar com roupa dos homens? Queima. Se ela respondesse assim, não, eles não se vestem, eles estão nus, sua libidinosa, queima também. Olha, então, que pergunta capciosa. O que é uma pergunta capciosa, Carlos? Cheio de segundas intenções. Tá vendo? Essa não, você sabe, eu não vou sortear o celular. Então, porque se ela respondesse de uma maneira ou de outra, ela ia ser condenada. Aí o que foi que ela respondeu? Você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Que resposta, hein? E eles ficaram calados. Você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Porque ela não podia falar que era roupa comum. Como a Genifa, como eu disse assim, a Lourdinha estava com uma bermudinha lá, goiaba, e uma blusinha branca, acho que era uma blusinha branca. E ela não podia falar, não, os santos estão com roupa de romum igual de gente, ela não podia falar. Então ela deu essa resposta. Você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Diz Emmanuel que Joana d'Arc é a reencarnação de Judas Iscariotes. Vejam como são as coisas. A igreja condenou Joana d'Arc à fogueira, ela foi queimada viva e mandou ela para o inferno. Lá no século XX, 1900 e pouco, a igreja tira ela do inferno e diz que ela é santa. Foi canonizada. Que absurdo essas coisas, né? Quem é que tem capacidade de colocar ou tirar alguém do inferno? Começa por aí. Enfim, então as roupas, os espíritos,
espíritos. Os santos nada mais são do que espíritos. Quem diz que ele é santo é a igreja. E quem diz que a pessoa é santa mesmo? Tem gente que é boa, tem gente que não é. São Domingos. Já ouviu falar em São Domingos? Ou São Domingos? Foi um inquisitor. Mandou matar judeu. Ele foi assassinado na porta da igreja. E sofreu muito no plano espiritual. A igreja canonizou, disse que ele era santo. Mas ele vivia como mendigo, conta o nosso Humberto de Campos. E ele implorava, por quê? Colocaram ele como santo, ele não tinha nada de santo. Aí as pessoas começaram a fazer pedido para ele, santo novo, né? Santo fresco. Vamos pedir pedido, ele ficou enlouquecido, ele não sabia como atender, porque ele não era santo. Mas os parentes não quiseram mais trabalhar, porque parente de santo não precisa trabalhar, né? E ele estava louco, até que foi dado a ele uma oportunidade, conta Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico, dele reencarnar no Brasil como escravo. E ele ficou feliz da vida, porque ia sair daquele sofrimento no mundo espiritual, porque ele não tinha nada de santo. Então, santo nada mais é do que um espírito que desencarnou e que a pessoa lá, a igreja deu o nome, canonizou, disse que ele é santo, que muitas vezes não tem nada de santo. E ele usa roupa. E essa roupa está na mente. É o perispírito. Ele cria. Eu não quero uma roupa assim, eu quero a roupa assada. Da mesma maneira que ele cria a idade dele. A idade dele. Num dia, eu estava aqui conversando, aí falei assim, me referi, é uma maneira que eu tinha de falar com elas, mas respeitosa, não tem nada com falta de respeito. Eu chamava lá Cidinha, Neuza, Elvira, que eram minhas amigas, de velha, essa velharada toda. Eu falei assim, a velharada morreu toda. A velharada morreu, com todo respeito a elas. Eu dava carona para elas no meu carro, eu brincava, eu dizia, meu carro está parecendo um museu, tem 500 anos aqui dentro. E eu estava conversando sobre isso no outro dia, estava no carro também. Aí a Edilane falou assim, ela está dizendo que velho é você, que ninguém aqui está velho, você que está velho e barrigudo. Aí uma delas disse lá, não sei se foi Elvira, se foi Neuza, porque a Neuza brincava comigo também, ela disse assim, velha é sua avó, chamava ela de velha, ela velha é sua avó. E eu contei essa situação. Aí eu falei assim, olha, está todo mundo aqui elegante. Então a Lourdinha está nova, ela parece com a aparência de nova. Realmente, velho estou eu, né? E barrigudo. Por quê? A mente, o espírito aparece como ele quer. O corpo espiritual, ele é plástico. É uma das propriedades, a plasticidade, dentre outras. A expansibilidade, a penetrabilidade, dentre outras. Penetra, ele passa pela parede. É do corpo espiritual, é da natureza do corpo espiritual. Com a mente, ele coloca a barba, ou tira a barba, fica mais novo, fica mais velho, fica barrigudo, fica magrinho. Quando eu chegar lá, vou ficar tanquinho, vou ficar bem. É só pensar. E o corpo é a mesma coisa, o perispírito vai se amoldar o corpo que você vai colocar. Entenderam isso? Tem dúvida? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Shirley, quando você morrer, como é que você vai aparecer? Com roupa ou sem roupa? Com roupa. E como é que você vai arrumar essa roupa? Da onde? Olha lá, expliquei. Hã? Como é que vai arrumar roupa, Shirley? Daqui eu vejo todo mundo. Eu sei quem está olhando para mim, quem está brincando, quem está pensando, até quem está pensando na morte da bezerra. Geni, como é que bota a roupa? Pelo pensamento. Entendeu, Shirley? Pelo pensamento. Pensa. E o perispírito ali molda a roupa. O soldado lá não sabia disso.
Mas vamos lá. Vocês também não sabiam, né? Aprenderam agora. Ele não sabia como é que ele estava de roupa. Ele falou que era do trapeiro, o trapeiro que fazia, o alfaiate, enfim. Aí tem uma observação aqui do Kardec. Ele vai explicar exatamente o que eu acabei de dizer. Ó. Esta questão da vestimenta dos espíritos, como várias outras não menos interessantes, ligadas ao mesmo princípio, são completamente elucidadas por novas observações feitas no seio da sociedade. O seio da sociedade é a Sociedade Espírita de Paris, lá do Centro Espírita. Daremos conta disso no próximo número. Nosso bom Zuavo não estava suficientemente adiantado para resolver. Foi-nos preciso o concurso de circunstâncias apresentadas fortuitamente e que nos puseram no caminho certo. Então ele vai explicar lá no próximo capítulo sobre a roupa. Agora vocês vejam um outro detalhe aqui. O espírito não sabe tudo, não é porque é espírito que ele sabe. Ele não sabia nem como é que ele estava vestido. Ele não sabia nem de onde veio a roupa dele. Aí vocês vão lá na vovó Maria das Candongas fazer consulta. Ah, vou perguntar para o espírito. Não sabe nem quem é o espírito. O espírito pode conhecer menos do que vocês. Mas como é um debochado, porque a vovó Maria das Candongas, estou inventando o nome, tá? Não tem vovó Maria das Candongas não, não existe. Ninguém vem me pedir o endereço não, porque não existe, tá? Aí tem um espírito debochado lá que diz que faz qualquer coisa, e ele responde qualquer coisa. E o bobo vai lá, ou a boba vai lá e paga ainda para ouvir mentira. Então não é porque é espírito que sabe tudo, não é. Os espíritos também precisam aprender, precisam estudar, como nós estamos estudando e aprendendo. Ele nem sabia como estava vestido. Outra pergunta para ele. Sabeis a razão por que nos vedes, ao passo que não vos vemos? Porque como é que você me vê? Qual é a razão de você ver a gente aqui? Nós não vemos você, você nos vê. E sabeis por que razão a gente não pode te ver? É isso que ele está perguntando. Olha o que ele responde. Penso que compreendo. Vossas lunetas são muito fracas. Olha a resposta. Olha, eu acho que a luneta de vocês é muito fraca. A luneta era os olhos, né? Ele também não sabia responder. Como é que eu não vejo? Está aqui sentando, os espíritos estão sentados aqui. Os espíritos estão aqui protegendo o estudo. Estão aqui, a gente sente. Eu só sinto, eu não vejo. Mas eles estão sentados. Como é que eu não vejo o espírito? Aí perguntou, como é que eu não vejo você? Aí o espírito foi e respondeu, a sua luneta que é fraca. A minha luneta que é fraca. Foi isso que ele respondeu. Entenderam? Quer dizer, ele também não sabia. Não seria por essa mesma razão que não vedes o general em seu uniforme? Voltou no general. Será que a sua luneta também não é fraca? De repente o general está numa condição melhor do que a dele e ele não vê. Aí ele responde, sim, mas ele não o veste todos os dias. Mas ele não o veste todos os dias. Não seria por essa mesma razão que não vedes o general em seu uniforme? Sim, mas ele não veste todos os dias. Ele não veste uniforme todos os dias. Em que dias veste? Ora essa, quando chamam ao palácio. Quando é que o general veste uniforme? Ah, quando chamam ele para o palácio. Então ele está ligado ainda na vida terrena. Olha como é que o espírito é bem terreno. Ele está se sentindo ainda no corpo, igual a gente está se sentindo. Não teve diferença nenhuma para ele morrer ou estar morto. E assim tem espíritos abertos assim no mundo, andando para lá e para cá, na rua, acompanha um encarnado, volta, vai para casa. Eu fui numa casa uma vez, uma pessoa chamou a mim, a Neuza foi junto, Neuzinha está aqui, eu chamo a Neuza toda hora.
Está com a Lurdinha, está com a Cidinha, com a Elvira, irmãs muito caras ao meu coração. E fomos eu, Neuza e um irmão chamado Deoclésio. Fomos na casa de um amigo que nos pediu ajuda, que ele estava precisando. Nós éramos amigos e ele botou a casa para vender, já estava há um tempão, já há alguns anos, tudo bonito, tudo limpinho, tudo certinho, num local bom, lá no Meia, bem. E não ia, a pessoa ia lá, dizia que ia comprar, não comprava, ia outro. Aí ele pediu uma ajuda. Não, tem alguma coisa lá. Vamos lá? Um dia fomos nós. Né? Fui me garantindo na Neuza. Fomos eu, Neuza e Deoclésio. Chegando lá, a gente foi lá para fazer o Evangelho, lemos o Evangelho e se apresentou o Espírito. E ele falou assim, vocês não querem vender, ele quer vender a casa, né? Eu não deixei ele vender, sou eu que não deixo vender. Sou eu que não deixo, eu não quero que ele venda. Eu não quero que ele venda. Agora você vê, não vou contar o resto lá da história não. O Espírito estava ali dentro da casa, eu não queria que ninguém fosse para lá, morar lá. Então tem espírito que volta para sua casa e a casa é dele. Aí você quer vender a casa, que a casa passou a sua, ele não vai vender a minha casa não. Aí vai alguém lá comprar, ele chega no ouvido da pessoa, não compra não, você vai fazer um mau negócio, não. A pessoa gosta, adora, vou te dar a resposta. Aí vai embora, não volta mais. Então tem espírito muito ligado ainda à terra, às coisas da terra, aos bens materiais, à comida. As pessoas às vezes nem se dão conta, estão na mesa ali, sentado à mesa, comendo, e tem um monte de espírito comendo com ela. Vai no self-service, quem vê, vai ver espírito lá no ouvido da pessoa, do guloso, tem um gulosão lá, que enche, já viu aquelas bacias cheias de comida? O cara bota um prato para botar comida, porque ele faz uma montanha, né? Não pode esparramar, faz assim. Vocês já viram, né? Pois é. É o espírito que vai dizer, não, bota isso aqui, bota mais um, aquilo ali. Aí o cara vai certinho onde o espírito está mandando. Depois come os dois juntos ali. Come os dois juntos. Esse espírito normalmente gosta de churrasco, de carne. Aí chega lá, pede uma cerveja. Fica no ouvido, o cara nem me dá uma cerveja. Ainda escolhe a marca ainda. Então a gente está vendo que esse espírito é assim, tem muito espírito assim. Ele morreu, não sabe, tem uns que não sabem nem que morreram. Eu vou terminar esse espírito hoje aqui. Mas é para vocês entenderem. Tem espírito que você tem que dizer para ele, fulano, você já morreu, você não pertence mais ao corpo físico. Ele, como assim? Como assim? Eu estou aqui, eu estou falando, o que eu morri? Você está ficando doido? Eu falei, não, eu não estou doido, eu só estou dizendo que você não tem mais o corpo, eu não disse que você morreu. Morreu o corpo. Não, e esse corpo aqui? Olha meu corpo, eu estou com o meu corpo. Aí você tem que convencê-lo de que ele está morto. Está ligado no mundo. Eu espero que não aconteça isso com vocês, hein? Quando morrer, para não dar trabalho. Vem logo para cá. Vem estudar. Vocês não vão precisar mais de quentinha para comer. Vocês não vão... Tem aqui casa, comida e roupa lavada. É só pensar na roupa limpa. E vamos estudar. Aí vamos lá, vamos uma pergunta aqui. Vocês ficam falando muito, aí não dá tempo, tá vendo? Por que estáis aqui vestido de zoavo quando não vos podemos ver? Por que você está aqui com essa roupa se eu não posso te ver? Por que você botou a roupa de soldado? A roupa do zoavo? Aí ele respondeu, muito naturalmente, porque ainda sou zoavo. Isso há cerca de 8 anos, e porque entre os espíritos conservamos a forma durante muito tempo.
mas isso entre nós. Compreendeis que quando vamos a um mundo diferente, como a Lua ou Júpiter, não nos damos ao trabalho de fazer toalete. Falais em Lua e de Júpiter, porventura já lá estiveste depois de morto? Não, não me compreendeis. Depois da morte nos informamos de muitas coisas. Não nos explicaram uma porção de problemas da nossa terra? Não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias? Com a morte, o espírito sofre uma metamorfose. Não nos podeis compreender. Então, as duas respostas aí. Ele falou que era assim que ele se vestia, muito naturalmente. Já estava morto há 8 anos. Ó. Era a referência dele, era o uniforme. Ele morreu lutando na guerra, não conhecia muita coisa, ficou com o uniforme. É como a gente quando vai na Lua, não tem que botar a roupa da Lua para ir na Lua? Aí ele perguntou, mas você já foi na Lua? Não. Estou dando um exemplo. É isso que ele quis dizer. Eu não faço toalete para ir na Lua. O que é fazer toalete? Ter a roupa, pelar um lugar para ir, para botar a roupa para ir lá. Ué, como é que você sabe disso? A gente vai aprendendo aqui, muita coisa a gente vai ouvindo aqui. Mas não explicaram tudo para a gente. Você está vendo? Por isso que tem espírito estudando aqui. Espírito estudando o livro dos Espíritos, espírito estudando o Evangelho. Por isso. Estamos terminando. Revistes o corpo deixado no campo de batalha? Sim, ele não está bonito. Perguntou se ele foi ver o corpo dele morto. É isso. Você reviu o corpo? Foi lá ver? Sim, mas ele não está bonito. Que impressão vos deixou essa vida? Da tristeza. Vida triste, né? Na guerra. Tendes conhecimento da vossa excelência anterior? Desculpem. Tendes conhecimento da vossa existência anterior? Se ele se lembra do passado, da outra vida que ele teve. Sim, mas não é bastante gloriosa para que eu possa me pavonear. Entenderam essa expressão? Pavonear? Como é que se mostra o pavão? Abre aquele leque bonito, colorido, né? Para chamar atenção. Aí está falando, olha, eu não posso me pavonear, eu não tenho orgulho do que eu fiz. Mas deve ter sido uma vida obscura. Mas ele lembra da vida passada dele. Esse já lembra. Tem muitos que nem isso lembram. Dizei-nos apenas o gênero de vida que tinhas. Aí ele diz, simplesmente mercador de peles selvagens. Então, na vida anterior, ele vendia peles selvagens. Então, ele matava animal e vendia a pele para os outros. Ele devia ser muito cruel, né? Por isso que ele não quer falar. Nós vos agradecemos a bondade de ter vindo pela segunda vez. Aí ele responde, até breve. Isto me diverte e me instrui. Desde que me toleram bem aqui, voltarei de boa vontade. Aí se despediu. Agora vai vir um outro ali para a gente ver o que ele vai falar. Um oficial superior morto em Magenta. Agora vai vir um oficial. Veio um soldado que não sabia, iletrado, que não sabia muita coisa. Vamos ver se esse oficial sabe alguma coisa. Vamos deixar para a aula que vem? Né? Vocês já estão cansados aí? Semana que vem a gente faz a comparação. Tá bom? Alguma pergunta? Sim. O que a dona Antônia está dizendo aqui é importante. Aí ele não comeu nem por ele, comeu pelo outro, pelo desencarnado. Então, vocês vejam, o André Luiz, o Chico conta uma história dessa. Ele conta.
Era uma família e eles eram bondosos. O marido tinha morrido, aí estava a mãe, a mulher, né? A mulher viúva, com a mãe dela, com os filhos, e à mesa tinham vários espíritos de caratonha horrorosa, porque esses espíritos são desfigurados, feios, comendo com eles. E o André Luiz diz assim, como é que pode? Como é que pode isso acontecer? Por que Deus permite isso aí? Uma família sofrida, bondosos, estão com esses espíritos à mesa. Aí o instrutor, né, que eu não me lembro o nome dele, diz assim, escuta o teor da conversa deles. Então eles estavam conversando, falando coisas de crime, de dor, de conversa fútil, que atraíram os espíritos. Então, as nossas conversações atraem determinados tipos de espírito. Que aí é o nosso desejo de falar, de sentir, de pensar, acaba atraindo. E eles estavam conversando um assunto ruim na hora do jantar. Aí veio um monte de espírito ruim e começou a comer com eles, se alimentar com eles. Entenderam isso? Agora, como é que a gente se liberta disso? Orando antes de comer. Não precisa na hora da mesa, onde vocês estão, se benzer, baixar a cabeça, não. Mentalmente, Senhor, protege essa comida, protege esse almoço. Mentalmente. Acabou, muito obrigado e pronto. Como é que vai comer 6 pães de manhã? É gula. Ele come 6 pães de manhã. Um é para ele e 5 para os outros 5 que estão com ele. Pois é. Vamos fazer a nossa prece. Agradecemos ao mestre Kardec e à sua esposa Amélie Baudet pelo apoio, pelo carinho, pela Revista Espírita, patronos do nosso estudo. Agradecemos a você, Lourdinha, pelo seu amor, pelo seu carinho, ao Altivo, às irmãs queridas que também evocamos para esse estudo, a todos vocês que se fazem presentes e que nos auxiliaram. Obrigado a Jesus, obrigado ao Criador. Em nome desses bons espíritos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.